Esta é a melhor notícia que deveríamos dar todos os dias, que Ele vive, que Ele ressuscitou. Nós queremos saudar a todos, no nome de Jesus, abraçar os nossos irmãos, aqueles, será que tem alguém essa hora acordado, acompanhando? Mas se estiver, receba o nosso abraço. A você que nos visita, é muito bem-vindo. Estou vendo aqui à frente uma querida irmã, foi ovelha nossa lá em Salvador, irmã Zildete. Bem-vinda, querida irmã. Deus lhe abençoe. Como é sabido por todos, estamos sentindo a falta de irmãos nossos nessa manhã. Os nossos jovens estão no acampamento desde a quinta-feira à noite e outras famílias aproveitam esse feriadão para viajar. Mas que bom que você veio aqui, né? Estava lembrando agora, podia acontecer no coração de alguém perguntar por que é tão cedo esse culto, né? E eu me lembrei uma vez que perguntaram a um pastor coreano, eles têm uma reunião de oração às 5 horas da manhã, né? E perguntaram ao pastor, mas por que tão cedo, né? 5 horas. Não foi um coreano que perguntou, não foi um brasileiro, né? E aí ele respondeu uma coisa interessante, ele disse, no mundo inteiro, as pessoas se levantam cedo para ganhar dinheiro, não é mesmo? Para ganhar dinheiro não vale a pena acordar às 5 da manhã, né? E ele disse, por que não acordar cedo para adorar a Deus, né? Para bem dizer o seu nome? E o domingo para nós sempre é um dia especial, dia do Senhor. Nós sempre celebramos a ressurreição dele, mas hoje, especificamente, o texto que tenho meditado nesses últimos dias é exatamente o que foi lido aqui no início do culto. Na verdade, todo o capítulo 24 de Lucas, eu queria convidar você para abrir a Bíblia nesse capítulo, Lucas 24. É um longo capítulo que começa falando dessas mulheres que foram ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. A gente lê no capítulo 23, que são as mulheres que tinham vindo da Galileia, e elas ficaram observando exatamente o lugar onde ele foi sepultado. Temos aqui no final do capítulo 23, elas então foram preparar os aromas e bálsamos. No sábado elas descansaram, e no primeiro dia da semana, logo cedo, elas foram ao lugar onde ele havia sido sepultado. Eu queria reler com vocês apenas os versículos de 5 a 7 de Lucas 24 e depois alguns versículos adiante. Assim está escrito: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. O texto fala sobre essas mulheres, também sobre os discípulos no caminho de Emaús, a partir do verso 13, fala de Jesus aparecendo aos discípulos, Jesus explicando as Escrituras e termina com a sua ascensão. Eu queria ler aqui com vocês, nesse trecho dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles iam cabisbaixos, entristecidos, conversando sobre os últimos acontecimentos. Jesus apareceu no meio deles e aí fez uma pergunta, verso 17: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, né? Se pensar assim, que pessoa tão desinformada é essa, né? E lhes perguntou: quais?
e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia, e o dia já estava terminando, né? Desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Agora, Jesus apareceu aos discípulos. João 20 diz que eles estavam em uma casa com as portas trancadas com medo dos judeus. Lucas não faz essa observação, mas estavam eles reunidos. Os discípulos de Emaús já tinham voltado para Jerusalém, tinham conversado com os discípulos, e o verso 36 diz: falavam ainda essas coisas, ou seja, os discípulos de Emaús conversavam com eles sobre o encontro com Jesus, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Agora queria ler com você, a partir do verso 44 até o 49, vamos ler juntos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento e compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Quando Lucas escreveu Atos, eu não preciso nem abrir, eu vou apenas ler aqui os primeiros versículos do capítulo 1. Ele diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, né? O final do livro de Lucas, como lemos há pouco. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, queridos.
Nós vamos meditar durante alguns minutos sobre esse texto que é tão conhecido e sobre esse fato histórico que é essencial, é fundamental. Eu gosto sempre de lembrar que a ressurreição de Cristo autentica a nossa fé e autentica a nossa pregação. Como escreveu Paulo aos Coríntios, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. E disse, e a nossa pregação também. E disse mais Paulo, e nós somos tidos como falsas testemunhas, porque temos asseverado que ele ressuscitou. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E ele chega a dizer, 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é uma doutrina essencial da nossa fé. É muito bom saber que o nosso Cordeiro está vivo, que ele venceu a morte. Nesses últimos dias eu meditei muito Lucas 24, 1 Coríntios 15, e li comentários, e li artigos, li muitas coisas boas, outras nem tanto, né? Até alguns textos que eu li, quando falavam das mulheres e falavam dos discípulos de Emaús, dois articulistas levaram para essa linha, para essas duas linhas. Primeiro, falando das mulheres, ele chamou a atenção para o fato de que a gente deveria sempre acordar cedo para as coisas de Deus, né? Obviamente, é um princípio bonito, mas não é sobre isso que o texto fala, né? E depois, falando sobre os discípulos de Emaús, um autor escreveu o seguinte, eles estavam abatidos, entristecidos, e o comentário que o autor fez foi o seguinte: quando você estiver triste, abatido, nunca fique sozinho. Obviamente que isso é uma verdade, é bom a gente ter uma companhia quando a gente está por baixo. No entanto, não é sobre isso que diz o texto, não é? A essência do que diz o texto não é isso. Então, queria chamar a atenção de todos nós nessa manhã para um aspecto. Foi o que pulsou em meu coração quando estava meditando. São as próprias palavras do Senhor Jesus, né? Por que somos tão tardios para crer? Por que nosso coração é tão lento para crer? Por que temos tanta dificuldade para compreender aquilo que é essencial? Então vamos pensar aqui em algumas verdades, né? É muito bom saber que o túmulo estava vazio e que todos os obstáculos tinham sido removidos. A gente até estudou aqui na escola dominical, no curso passado, a última lição falava sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Estão lembrados? A ressurreição e a ascensão. E a lição lembrava alguns aspectos. Jesus foi sepultado em um túmulo de um homem importante, José de Arimateia. Como disse alguém, ele não tinha nada, né? Nem o túmulo, tudo era emprestado, né? E de fato ele foi sepultado ali. Esse túmulo geralmente era cortado numa rocha, tinha cerca de 1,5 metro de altura, e uma grande pedra ela colocada. Ela era estrategicamente sustentada à parte. Depois de sepultado o morto, essa pedra era rolada. Então, há quem diga que essa pedra chegava a pesar cerca de 2 toneladas. Vamos lembrar também de um outro obstáculo. Os romanos precavidos colocaram ali uma escolta junto ao sepulcro, possivelmente formada por cerca de 16 homens. E ainda mais, tinha o selo do Império Romano, dizendo que era inviolável. Então vejam, e nós acabamos de cantar agora, né? Tomaram precauções com o seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, pois ressurgiu, com todos aqueles cuidados, né? Algo extraordinário aconteceu. É muito bom saber para a nossa fé. É certo que depois as autoridades inventaram histórias, não é, do roubo do corpo. Era algo absolutamente absurdo, não é? Os discípulos irem lá
violarem o sepulcro, rolarem aquela pedra, selado com o selo do Império Romano, com aquela escolta ali, era absolutamente impossível, improvável. Mas é interessante, quando eles dizem que o corpo não estava lá, é muito bom a gente pegar essa verdade de que o sepulcro estava vazio. E isso é essencial para a nossa fé. Quando li aquele texto em Atos, para mostrar que Lucas escreveu que ele apareceu de forma incontestável, né? Está fazendo o levantamento na Bíblia. A Bíblia atesta as aparições de Jesus nos Evangelhos, em Atos e 1 Coríntios, capítulo 15. Né? Então, rapidamente, só para a gente lembrar. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a outras mulheres, depois apareceu particularmente a Pedro, apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, depois a 10 discípulos que estavam em uma casa fechada, nessa ocasião Tomé não estava. Uma semana depois apareceu a Tomé e aos outros discípulos também. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, que de uma só vez ele apareceu a mais de 500 irmãos. E é interessante que quando Paulo escreveu, alguns dos quais ainda estão vivos. Estava querendo dizer que as pessoas podem ir atrás dessas testemunhas, porque estão vivas ainda e viram o Senhor. Paulo também diz que depois ele apareceu a Tiago, o meio-irmão do Senhor, apareceu para 7 discípulos no mar da Galileia. Foi a ocasião quando restabeleceu Pedro ao ministério. Lembram-se daquela pescaria? E depois ele tem uma conversa com Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, tu me amas. Apacenta os meus cordeiros. Né? E apareceu aos discípulos por ocasião de sua ascensão, quando eles olharam para cima, receberam uma palavra também que ele haveria de voltar, e por fim, como diz o próprio Paulo, apareceu a mim, como a um nascido fora de tempo. Então, todas essas evidências, mas para nós, para a nossa fé, esse é um absoluto, ele está vivo. A morte para ele não foi uma derrota, ele não morreu como vítima, morreu como Senhor, ele espontaneamente deu a sua vida e ele está vivo. Hoje pela manhã estamos reunidos aqui no nome dele, para a glória dele, ao louvor dele, em gratidão a ele, para o louvor da sua glória. Bendito seja Deus. A nossa fé não é vã e a nossa pregação não é em vão. E nós temos esperança, porque ele é primícias daqueles que dormem. Isso conforta o nosso coração. Então, rapidamente, queridos, vamos olhar para o texto de Lucas 24, vamos pensar aqui nessas mulheres. Essas mulheres serviram a Jesus durante boa parte do seu ministério. Obviamente, mulheres consagradas, mulheres dedicadas, mulheres tocadas pelo Senhor. E quando Jesus foi sepultado, o capítulo 23, parte final, diz que elas ficaram observando, viram onde o corpo foi deixado e foram preparar os aromas e os bálsamos. E diz o texto que descansaram no sábado e no primeiro dia da semana, logo cedo, alta madrugada, antes das 7 horas da manhã, como chegamos aqui, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E para surpresa delas, quando chegaram lá, encontraram a pedra removida. E não ficaram apenas olhando a pedra removida. O texto diz que elas entraram lá no sepulcro e viram algo extraordinário. Não acharam o corpo, viram apenas os tecidos de linho. E a expressão bíblica sobre o que aconteceu com as mulheres é que elas ficaram perplexas, ou seja, ficaram confusas, tentaram imaginar o que havia acontecido. É incrível isso. Quando eu fico pensando nessa cena, elas ficaram assustadas, perplexas, tentando imaginar o que aconteceu aqui. A pedra removida, os lençóis estão aqui,
O túmulo está vazio. O que terá acontecido? Foi quando, diz o texto, apareceram 2 varões, certamente 2 anjos, com vestes resplandecentes, que estavam brilhando, e elas, obviamente, possuídas de temor. Vamos imaginar, ainda estava escuro. Foi uma sucessão de surpresas. Ainda estava escuro, e agora você pode imaginar o brilho daqueles anjos, porque estava escuro, obviamente que a luz tornou-se muito mais evidente. E diz o texto que elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, certamente essa atitude de baixar os olhos para o chão era uma atitude de reverência. Então eles lhe falaram, que essa é uma das palavras mais emocionantes para mim. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E os anjos disseram, pelo menos um deles falou: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, queridos. Aquelas mulheres tinham ouvido dele a respeito da ressurreição. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, e são essas as palavras de Jesus: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e que seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E o que é que diz o texto? Então elas se lembraram das suas palavras. Quando estava estudando o texto, pensei em mim mesmo. Quantas vezes eu li textos da Bíblia e depois me esqueci? Quantas pregações eu ouvi e depois me esqueci? Quantas verdades eu aprendi e depois me esqueci dessas verdades? Verdades essenciais à nossa fé. A questão que me tocou o coração quando estava estudando é: por que nós somos tão tardios para crer? Por que nós somos tão lentos para crer? Porque essas verdades não ardem no nosso coração. Às vezes nós nos acostumamos com essas coisas, com essas verdades. Não sabemos como isso aconteceu, mas aquelas mulheres estavam presentes quando Jesus falou. Na verdade, quando lemos os evangelhos, logo depois da confissão de Pedro, Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos deram várias respostas, era a impressão das pessoas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fez a boa confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse que Pedro falou por causa da revelação de Deus. E Mateus 16 diz que a partir deste momento, Jesus começou a falar do seu sofrimento e da sua ressurreição também. Então esse era um tema recorrente nas ministrações de Jesus. Jesus havia falado sobre isso, da morte, da ressurreição. No entanto, aquelas mulheres dedicadas, consagradas, serviram ao Senhor, foram lá no primeiro dia da semana, levaram os bálsamos, levaram os aromas, mas estavam esquecidas dessa palavra. E quando os anjos falaram, o texto diz: então se lembraram das suas palavras. E diz o texto que, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a outros que estavam com eles. Mas é interessante, queridos, as mulheres se lembraram quando os anjos falaram, quando lembraram a elas. Se as mulheres tinham ouvido, os discípulos tinham ouvido também, obviamente. Mas agora, quando elas voltam e contam aos 11 e aos outros que estavam ali, o texto bíblico diz que o testemunho das mulheres parecia como delírio e não acreditavam nelas. Eu só posso dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Pedro, porém, diz o texto, Lucas diz apenas Pedro, mas outro evangelista diz que Pedro e João correram. Você sabe que João era mais jovem, então João chegou primeiro, no entanto ele não entrou no túmulo, Ele deixou Pedro, que era mais velho, entrar. Lucas apenas diz que Pedro correu ao sepulcro, mas nada viu, senão os lençóis. E diz o texto que ele voltou de lá abalado, admirado e perplexo também. E a gente fica pensando assim: Pedro, você não se lembrou das palavras do Senhor?
Foi preciso um anjo lembrar as mulheres as palavras do Senhor. Pedro agora foi, viu o sepulcro, não viu o corpo, viu os lençóis, mesmo assim não se lembrou. Pensando aqui nas mulheres, eu fiz a seguinte anotação: mulheres dedicadas, perplexas, tentando imaginar o que tinha acontecido, assustadas, agora lembradas das palavras proferidas por Jesus lá na Galileia, porém desacreditada pelos discípulos. Parecia algo extraordinário. Estava lendo uma revista, dessas revistas semanais, que fala exatamente sobre a ressurreição, e o autor do texto da revista fala assim, que a ressurreição é algo inverossímil. De fato, é algo sobrenatural, é algo extraordinário. E nem sequer com o testemunho das mulheres, eles acreditaram. Todos eles haviam se esquecido das palavras que o Senhor proferira após a confissão de Pedro. E a pergunta que eu faço é: por que somos tão tardios para crer? Por que somos tão lentos para crer? Oh, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos pensar nos discípulos no caminho de Emaús, que todos nós conhecemos esse fato. O encontro com os discípulos de Emaús se deu no mesmo dia. As mulheres foram logo cedo para o sepulcro, agora já estava entardecendo. De Jerusalém a Emaús, cerca de 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros. Então a gente pode imaginar aí, eles iam conversando, certamente não era uma maratona, iam caminhando, quem sabe, em 11 quilômetros, 2 horas de caminhada, talvez, né? 2 horas de caminhada. Eles iam entristecidos, conversavam a respeito dos últimos acontecimentos, e eles foram surpreendidos por um circunstante que aparece lá, no meio da conversa, e Jesus faz uma pergunta que aparentemente era uma pergunta tão absurda, tão sem sentido, fora de ordem, não é? O que é que vocês estão conversando aí pelo caminho, né? Vocês estão tão compenetrados, né? E o texto diz que eles pararam cheios de tristeza e se voltaram para ele, né? Será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E é interessante que Jesus ainda perguntou: mas o que foi que aconteceu, né? Que coisa interessante, o que aconteceu? E aí eles disseram as coisas que aconteceram a Jesus de Nazaré. E vejam, queridos, o que eles disseram sobre Jesus. O que eles disseram, a impressão que eles tinham de Jesus. Ele era um homem de Deus, um homem diferenciado, um profeta. Ele falava e fazia como ninguém, ou seja, era poderoso em obras, em palavras. E se lembravam dos ensinamentos de Jesus, dos milagres que Jesus realizou. Um profeta, um homem de Deus, era abençoado por Deus, era evidente o seu ministério diante dos homens. Porém, os nossos líderes o sentenciaram à morte. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Vejam, queridos, essa palavra, tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Que visão pequena, que visão mesquinha. Eles tinham apenas uma visão, uma mera visão militarista do Messias, alguém que ocupará de novo o trono de Davi, nos libertará do jugo romano. Lembro-me, quando o pastor Cláudio estava pregando aqui sobre aqueles personagens, por ocasião do nascimento de Jesus, né? Os sacerdotes que tinham a missão de ensinar a lei, eles sabiam com precisão sobre o lugar do nascimento do Messias. As pessoas da cidade, mas ninguém estava maravilhado, as pessoas estavam apáticas. E agora, queridos, o túmulo está vazio. Inclusive esses discípulos de Emaús já tinham ouvido o relato das mulheres, e eles pensavam assim: tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas já é hoje o 3º dia. É certo que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos, porque logo cedo foram ao túmulo, não encontrando o corpo
voltaram com a história de terem visto anjos, e eles afirmavam que ele está vivo. E ele disse, mas alguns dos nossos foram ao túmulo, mas ele não estava lá. É impressionante. Os discípulos de Emaús não se lembravam das palavras de Jesus, não creram nas mulheres, não se alegraram, não reconheceram Jesus que estava ali com eles, né? É certo que quando Jesus ressuscitou, esse corpo dele era um corpo diferente, um estado diferente, né? Alguém chama assim de o quarto estado, porque ele podia ser apalpado, como ele disse aos discípulos, podem tocar em mim, não sou um espírito. Ele se alimentou, comeu com eles, e com esse corpo ele podia passar uma casa com a porta fechada, ele entrava na casa, né? Tanto que ele surpreendeu os discípulos, estavam eles lá trancados, e ele simplesmente apareceu no meio deles. Era um estado diferente de um corpo. Mas eu fico imaginando assim, por que eles não reconheceram Jesus? Ora, já estava ficando tarde, já estava escurecendo, eles iam abatidos, estavam entristecidos por causa dos últimos acontecimentos, Jesus conversando com eles, e eles nem reconheceram. E eu volto a perguntar, por que somos tardios para crer? E aí, queridos, o texto bíblico nos dá a resposta, e uma resposta que nos dá esperança. Só existe uma possibilidade, e essa possibilidade vem de Deus. É a sua palavra, é a iluminação do Espírito Santo, é a revelação do próprio Deus. Eu digo, é graça de Deus. Então, queria destacar 3 pontos sobre isso. Primeiro, a palavra dos anjos às mulheres. O que foi que eles fizeram? Simplesmente eles lembraram a elas as palavras proferidas por Jesus. Vocês estão lembradas quando ele ainda na Galileia vos preveniu? Vejam, os anjos citaram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí elas se lembraram. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse, olha aí verso 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não entendem como vocês demoram para crer. Por que é que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Fico pensando às vezes, pastor Cláudio, presbítero Eudes, que às vezes nós nos reunimos aqui anualmente, 2 vezes aos domingos, durante a semana, grupos de estudo, visitas, sempre a palavra de Deus é lida, sempre há uma meditação, sempre há uma reflexão. E eu estava pensando assim, nós deveríamos ter mais maturidade, mais espiritualidade, mais consagração. Mas às vezes, como falou uma ocasião um velho pastor, nós nos acostumamos com o sagrado. Nós estamos ouvindo a palavra, é como se não estivéssemos ouvindo a palavra. Somos tardios para crer, somos lentos, não é? E aí nós temos aqui a exposição bíblica do Senhor Jesus Cristo. O pastor Cláudio estava pensando que para nós pregadores, nós temos aqui o melhor modelo de exposição bíblica. Então, primeiro, vejam a exposição que Jesus fez aos discípulos lá no caminho de Emaús, a partir do verso 26. Jesus estava dizendo, será que vocês não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então começou do princípio. Olha o que fez Jesus. Com os livros de Moisés, percorreu todos os profetas, expondo tudo que as Escrituras tinham dito a respeito dele. Olha que pregação maravilhosa. Jesus, o melhor expositor da Bíblia, né? Começou lá com Moisés e passou por todos os profetas. Jesus falou com eles. E depois, quando Jesus fez menção de ir adiante, eles ofereceram hospedagem para ele. Fica conosco, já é tarde, não é? Essa companhia está tão agradável. E quando estavam à mesa, após abençoar e partir o pão, diz o texto, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram.
e Jesus simplesmente desapareceu do meio deles, né? Mas, no entanto, o que aconteceu? Seus olhos foram abertos. Eu creio que nós deveríamos fazer uma oração nessa manhã de ressurreição. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu até conheço muitos versículos. Senhor, eu até conheço muitas histórias da Bíblia. Senhor, eu fui criado na escola dominical, eu passei pela adolescência na igreja, pela juventude, sou um adulto, sou aluno da escola dominical. Senhor, no entanto, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, Senhor, dá-me entendimento. E depois, quando Jesus desapareceu no meio deles, o comentário que eles fizeram foi: não nos ardia o coração? Ou seja, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco, enquanto ele nos explicava as Escrituras. E o texto diz que na mesma hora da noite, eles voltaram para Jerusalém. Agora subiram para Jerusalém, mais 11 quilômetros. Queridos, certamente estavam cansados. Mas aquela notícia era tão extraordinária. E agora, quando seus olhos foram abertos, seu coração teve entendimento, na mesma hora da noite, eles voltaram para Jerusalém e foram contar essas verdades. Entraram onde estavam os 11, diz o texto que outros estavam com eles também, reunidos, e eles disseram: olhe, o testemunho das mulheres, o testemunho é verdadeiro, aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou. E quando eles contaram a sua história, os discípulos disseram: é verdade, Simão já ouviu. O Senhor já havia aparecido a Pedro. E enquanto eles falavam, fica imaginando aquela reunião ali, os de Emaús, quem sabe ainda ofegantes, cansados, porque tinham percorrido 22 quilômetros em pouco tempo, ainda cansados, mas entusiasmados, renovados, depois de terem recebido uma exposição bíblica do próprio Senhor Jesus, seu coração aquecido. Enquanto eles conversavam, diz o texto que Jesus apareceu no meio deles. Mas é incrível, porque somos tardios para crer. Jesus já havia aparecido a Simão, já havia aparecido aos discípulos de Emaús, agora apareceu no meio deles, e o texto bíblico diz, queridos, olha aí para a Escritura, eles pensaram que estavam vendo um espírito, e ficaram surpresos e atemorizados, porque na verdade estavam com a porta fechada, e Jesus simplesmente apareceu no meio deles, né? Era esse estado extraordinário do corpo. Ele não tocou a campainha, nem bateu a porta, ele simplesmente entrou, e eles estavam atemorizados. Ele, porém, os tranquilizou: não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. E aí ele começa a conversar com eles: olhem para minhas mãos, olhem para os meus pés, toquem em mim. Literalmente Jesus estava dizendo: examinem-me dos pés à cabeça. O texto diz, queridos, era algo extraordinário, inacreditável. Jesus estava dizendo: observem, um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E como era algo inacreditável, eles estavam perplexos. Jesus foi mais fundo ainda e disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles tinham lá um pedaço de peixe assado. Eu fiquei imaginando que era um resto da comida, né? Já tinham tomado a sua refeição, era à noite, tinham sobrado lá um pedaço de peixe, e ele comeu aquele peixe. Mas o que é mais extraordinário é a outra exposição bíblica que Jesus faz, a partir do verso 44, que vocês leram comigo. Jesus lhes explicou as Escrituras, começando por Moisés, os profetas, os salmos, e o verso 44 diz assim: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês, conforme todas as coisas escritas a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus estava dizendo, era necessário que as coisas se cumprissem. Então o que diz o texto? Ele lhes abriu o entendimento e eles compreenderam as Escrituras. Estava escrito o tempo todo, e eles conheciam. Estava escrito por Moisés.
Estava escrito pelos profetas. Estão lembrados, queridos, quando Jesus entrou na sinagoga, o assistente deu-lhe o livro, ele leu Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele disse, hoje cumpriu-se essa escritura. Eles conheciam o texto, eles conheciam o testemunho de Jesus. No entanto, tardios para crer. Fico pensando às vezes, quantas vezes nós já lemos a Bíblia toda, não é? Um dia um professor do seminário, recentemente, um colega nosso estava dizendo, fazendo uma pós-graduação, que um professor do seminário fez um desafio, encontrar Cristo em cada página da Bíblia. Olha que desafio. Na verdade, queridos, o Velho Testamento nos fala a respeito dele, da sua vinda, detalhes sobre o seu nascimento, seu sofrimento, sua morte. Isso não foi algo que pegou Deus de surpresa. Não, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Há uma unidade nas Escrituras. O Velho Testamento falando a respeito da sua vinda, tecendo detalhes sobre ele, sobre seu sofrimento, sua morte, falando também de sua vitória, do seu senhorio. Inclusive o Velho Testamento fala de sua segunda vinda. O Novo Testamento confirma tudo isso. Assim como o Senhor abriu os olhos aos discípulos de Emaús, e eles passaram a enxergar. Assim como os anjos foram instrumentos de Deus para que as mulheres fossem lembradas da palavra que tinham ouvido. E assim como o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos para que eles compreendessem, a nossa oração nesta manhã é: Senhor, abre os meus olhos também. Senhor, aquece meu coração. Quando o Senhor falava com os discípulos de Emaús, eles perceberam isso, que o coração ardia. Algo extraordinário estava acontecendo. Senhor, desperta-me, aquece meu coração, faz com que eu sinta isso em mim, mais do que sentir, eu prove isso, com que eu creia, com que os meus olhos sejam abertos, Senhor, e que eu seja conduzido ao louvor e à adoração do Teu nome. Quando Jesus falou aos discípulos, eles entenderam as Escrituras. Jesus deu a eles uma missão, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse, vós sois testemunhas, e falou sobre a promessa do Espírito Santo. E quando a gente lê Atos, a gente vê que eles estavam obedientemente reunidos, quando foram visitados pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor foi derramado, segundo a promessa do Pai. E eles, cheios do Espírito Santo, passaram a pregar a palavra com toda intrepidez. Queria concluir e fazer algumas breves aplicações. Primeiro, nesta manhã, nós estamos celebrando a ressurreição, a vitória de Jesus. Ele está vivo, Ele reina e Ele voltará. Segundo lugar, compreendemos essas coisas. Obviamente que compreendemos a letra, mas compreendemos o espírito da letra. Cremos nessas verdades, por causa da iluminação do Senhor. Essas verdades aquecem o nosso coração. Há entendimento em nós. Compreendemos que o Senhor é a mensagem central das Escrituras Sagradas, é Jesus. Nosso coração arde por causa das Escrituras. Então, que pela graça de Deus nós sejamos testemunhas, preguemos o arrependimento para a remissão dos pecados. Por fim, eu disse que uma das revistas semanais traz uma matéria especial sobre a ressurreição. O texto é assim: o poder da ressurreição, essa é a chamada da capa, o poder da ressurreição. E o texto que aparece é: como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético. E é verdade, queridos. Vivemos em uma sociedade cada vez mais secularizada, em um mundo cada vez mais cético, que começa a descrer dos absolutos da fé. Como é que esse dogma pode resistir? Exatamente porque ele está vivo.
porque Ele reina. É da força que Ele supre. Porque nós não cremos em uma mentira, em uma falácia. Porque o túmulo está vazio. Não porque seu corpo tenha sido roubado. Não porque ele tenha apenas desmaiado e saiu de lá. Não, ele de fato morreu e ele foi sepultado. Mas ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a nossa oração hoje deveria ser: Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, dá-me entendimento das Escrituras. Eu quero viver para o louvor da Tua glória, quero ser um discípulo Teu. Não quero me acostumar com o sagrado, com essas verdades, mas que essas verdades me levem ao testemunho. Os discípulos de Emaús, cansados, depois de viajarem 11 quilômetros, voltaram 11 quilômetros, e agora era subindo para Jerusalém. Mas eles tinham uma boa notícia: ele está vivo. Eles tinham entendido a Escritura, seus olhos tinham sido abertos. Quantos sofrimentos padeceram os seguidores de Jesus? Todos os discípulos, à exceção de João, que ficou exilado na ilha de Patmos, todos eles foram mortos por causa da fé. Mas nenhum deles morreu por causa de uma mentira. Cada um deles morreu dando testemunho de fé, porque ele estava vivo. Que Deus nos dê graça, nos encha com o Espírito Santo, nos faça testemunhas para pregarmos o arrependimento para a remissão dos pecados, porque ele está vivo. Aleluia. Amém.